Houve um tempo em que o nome Carlos era sinônimo de solidez. Não a solidez de um muro, mas a de um carvalho. Um homem que fincava os pés na terra e trabalhava. Pai de família, marido dedicado, um homem que carregava nos ombros o sonho simples de que seus filhos tivessem uma vida um pouco menos dura que a sua. Mas o cansaço da rotina é um ácido silencioso. Ele não corrói de uma vez. Vai escavando minuto a minuto, farda suja após farda suja. As frustrações, aquelas que não têm voz, começaram a sussurrar. E foi numa dessas noites, num bar qualquer, que Carlos encontrou uma chave para uma porta perigosa. O álcool. No começo era só um descarregar. Uma cerveja com os amigos, um gole para celebrar, outro para esquecer. Ele não percebeu o momento exato em que o convidado se tornou o dono da casa. Em que o hábito se tornou necessidade. O copo do fim de semana tornou-se a garrafa escondida na garagem. O gole de café pela manhã para acalmar os nervos. As manhãs passaram a vir com um gosto de culpa e enxofre. O trabalho, outrora sua âncora, tornou-se uma fonte de advertências. A memória, uma traiçoeira. Ele esquecia aniversários. Esqueceu, pai? Vem comigo. A confiança que ele levara uma vida para construir começou a rachar. E em cada rachadura ele despejava mais álcool, tentando tapar o vazio com um outro vazio ainda maior. Sua esposa, Ana, tentou. No início, foram conversas calmas. Carlos, o que está fazendo da sua vida? Você precisa me ouvir, meu amor. Mas o álcool é um escudo que distorce tudo. As tentativas de ajuda soavam como acusações. Por favor, Carlos, a gente te ama. É só você querer. A casa, que antes era um porto, tornou-se um campo minado. Os filhos, Laura e João, aprenderam uma nova linguagem, a do silêncio. O silêncio ao ouvir os passos trôpegos do pai na escada. O silêncio ao jantar, onde o único som era o tilintar de um copo. O ponto de ruptura não veio com um estrondo, veio com um sussurro molhado de lágrimas. Naquela noite, Carlos havia prometido a Laura, sua filha de 7 anos, que estaria na frente, vendo sua primeira apresentação de dança na escola. Mas o bar era mais quente, e a bebida mais convincente. Ele chegou em casa. A casa estava em silêncio, mas não aquele silêncio de paz. Era um silêncio que doía. E então ele a viu. Laura, ainda com a maquiagem da apresentação borrada pelo choro, encolhida no sofá, apenas olhou para ele. Por que você não foi? Eu te procurei com meus olhos e você não estava. E naquele instante não foi um espelho que se quebrou, foi uma venda que se despedaçou. Naquele rosto pintado e encharcado, Carlos não viu mais a filha. Viu o reflexo de tudo que ele havia se tornado. Um estranho, uma decepção. A sombra do pai que ela um dia conheceu. E foi a dor mais insuportável que ele já sentira. Aquela dor não foi o fim, foi o começo. Na manhã seguinte, com a cabeça latejante de arrependimento e o corpo tremendo de necessidade, Carlos tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele ia lutar. Ajuda não é um destino, é uma caminhada.
E o primeiro passo é o mais pesado. Os grupos de apoio não eram um lugar de milagres. É minha primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Carlos. Onde homens e mulheres quebravam o silêncio e compartilhavam seus demônios. A primeira vitória foi um dia. Meu problema é o alcoolismo. Eu não sei mais o que fazer. As recaídas vieram? Vieram. Foram curtas, mas profundamente humilhantes. Cada vez que ele caía, porém, a lembrança do rosto da Laura o puxava de volta. Meses se passaram, e ele estava lá, no mesmo salão, na mesma cadeira que deveria ter estado. Quando a cortina se abriu e ele viu Laura radiante, dançando, não foi só alegria, foi uma redenção. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas pesadas de quem lembra da queda, mas também leves de quem está se reerguendo. Dessa vez ele estava presente, de corpo e alma. A história de Carlos não é sobre um herói. É sobre um homem que se perdeu e encontrou na sua própria ruína a razão para se reerguer. O alcoolismo é uma doença que sussurra mentiras e isola, mas a recuperação é um ato de comunidade, de coragem e, acima de tudo, de um amor que se recusa a ser silenciado. Eu preciso que você entenda como me sinto. Ela nos lembra que o recomeço é possível, sempre. Mesmo quando a noite parece mais escura, a coragem de pedir ajuda pode ser o primeiro raio de luz de uma nova manhã.